no computador de vocês. Alternativamente, aqui no início do workshop, ele tem uma opção para você conectar numa máquina virtual remota, certo? Mas eu recomendo vocês instalarem o Kiro, que aí a gente consegue ter todo mundo basicamente no mesmo ambiente assim de utilização, fica mais fácil a gente controlar possíveis problemas, tá? Então, para quem não baixou ainda o Kiro, tá? O Kiro você consegue baixar aqui direto do site kiro.dev, certo? Dependendo do sistema operacional que você estiver utilizando, ele já vai dar a opção para baixar no teu sistema operacional. Então, basicamente, você clica aqui, baixa o pacote e manda instalar dentro do teu sistema operacional, certo? Beleza. Vou dar 5 minutos aí para vocês baixarem o Kiro. Marcos, você tem acesso a esse workshop, tá? Esse workshop, a gente vai ativar uma conta de Kiro que vai estar utilizando um plano, um dos planos do Kiro, a gente vai falar um pouquinho sobre os planos do Kiro. Então, a diferença desse workshop especificamente é que ele vai permitir acesso a alguns recursos que você precisaria pagar lá dentro da AWS. Mas você consegue utilizar depois esse workshop e seguir por conta própria sem necessariamente estar dentro de um evento, certo? Inclusive, um dos tópicos aqui que durante a navegação do workshop é exatamente você fazer ele self-paced. Então, que é exatamente você não estar dentro de um evento da AWS. Então, com esse workshop, com o link desse workshop, fora do evento, você vai ter todas as instruções. O que você não vai ter é o login pronto do Kiro para utilizar. Isso é um problema? Não necessariamente. O Kiro, voltando aqui até para o site, já explicando um pouco sobre isso, o Kiro ele tem um nível gratuito. Então, ele, diferente de algumas ferramentas de mercado de uso de AI para desenvolvimento, ele possui um nível gratuito ali que você consegue utilizar durante o mês, certo? Então, você recebe 50 créditos. 50 créditos eu diria que é o suficiente para você criar uma aplicação simples, certo? Então, você consegue eu fiz alguns testes, inclusive, com isso. Há a possibilidade de você executar todo o workshop somente com a conta gratuita do Kiro, ou seja, sem necessidade de você estar dentro de um evento da AWS. Então, se você quiser reproduzir esse workshop em algum outro momento, você consegue fazer sim, sem necessariamente ter uma conta Pro ou maior aqui para poder reproduzir isso, enfim, com outros colegas aí da empresa. Beleza. Então, eu imagino que todo mundo já baixou o Kiro, certo? É, Na primeira vez que você abre o Kiro, e se você já usa o VS Code na sua máquina, ele vai perguntar sobre as importações de configurações e extensões. Então, você tem a opção de fazer importação de configurações e extensões, porque basicamente o Kiro vai reconhecer o VS Code, né, o ambiente de VS Code na sua máquina, seja ele instalado ou instalação que existiu anteriormente. Se você não quiser importar essas configurações e extensões, você pode só clicar em skip, em pular, e ele vai seguir, certo? O próximo passo que deve aparecer para vocês aí nessa primeira instalação é sobre o tema. E aí você pode escolher um tema, e depois, se você quiser, você pode alterar na parte de configurações. E uma coisa importante deve aparecer para você aí, para
solicitando para o Kiro fazer integração com Shell na linha de comandos. Então, eu recomendo que vocês cliquem em Allow, ou seja, para permitir que ele faça a integração com a Shell, e daí, então, você vai cair numa página, ó, você vai cair numa tela parecida com essa, certo? No caso aqui, eu já tenho alguns projetos do Kiro, o de vocês aí talvez não tenha nenhum projeto, se é a primeira vez que você está instalando. Então, com isso, você vai cair nessa tela aqui para iniciar um projeto, certo? Tá, sobre o login, vou explicar já já, certo? Então, só para apresentar rapidamente aqui para vocês, eu vou pegar aqui um projeto, antes da gente, né, de vocês logarem e etc., eu vou abrir aqui um projeto. E aí eu abri aqui um projeto, deixa eu até fechar novamente, vou apresentar para vocês a interface do Kiro, tá? É basicamente isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o Kiro, nessa tela inicial aqui, ele pede para você abrir um projeto. O teu projeto vai ser basicamente o teu espaço de trabalho, certo? Então, ou você pode abrir um projeto, uma pasta dentro do teu computador que você já tenha, né, previamente. Você pode também começar um projeto do zero, que é o que a gente vai fazer aqui, né, uma pasta vazia. Então, você vai iniciar um projeto novo. Mas ele permite também aqui embaixo você clonar um repositório de código que você tenha, ou conectar remotamente num ambiente, né, num outro computador que tem esse projeto, e daí então ele fazer esse trabalho de desenvolvimento de código remoto, certo? Aqui, durante esse workshop, a gente vai cobrir basicamente a utilização de projetos locais dentro do teu computador. Então, basicamente, depois que você abre você manda abrir o projeto, você basicamente seleciona uma pasta, ou cria uma pasta dentro do teu computador, e ele vai iniciar um projeto. Falando um pouquinho aqui da interface para vocês, certo? Então, basicamente, deixa eu fechar aqui deixa eu pegar uma pasta nova aqui, que aí fica mais fácil, não está tão poluído. Perfeito. Então, uma vez que você abriu um novo projeto, tá? Deixa eu dar um passo anterior, porque eu estou vendo que algumas pessoas estão perguntando sobre login, então eu vou logo para essa parte de login para ninguém ficar com dúvida sobre isso. No workshop aqui, logo quando você abre, certo? Aqui na parte. Cadê? Ah, pronto, aqui. Quando você clica aqui em cima, certo? No título do workshop, ele vai abrir para você aqui uma série de informações, certo? Então, informações importantes aqui que eu vou já instruir vocês, deixa eu até deslogar aqui para colocar todo mundo nessa página sobre autenticação, já que muita gente está perguntando, certo? Então, se você está nessa tela de login, se você não fez a autenticação, ou se você fez a autenticação com alguma conta sua gratuita, de builder, etc., que ele vai dar só 50 créditos para você utilizar, eu recomendo que você deslogue, certo? Porque a gente vai fazer bastante coisa aqui, existe uma possibilidade de vocês utilizarem mais do que 50 créditos. Então, na hora que você for chegar nessa página aqui do Kiro, na primeira vez que você inicializa ele, não tiver autenticado ainda, você vai fazer a sua autenticação, ele vai chegar nessa página aqui do Kiro, você vai escolher a última opção, a sua organização, porque a gente vai utilizar uma organização aqui do workshop, que foi provisionada, certo? Você não vai preencher aqui, você vai clicar nesse link abaixo aqui, certo? Do sign in com Ident Center.
E aqui, nessa parte de preenchimento, você vai copiar exatamente essa primeira URL que tem aqui na primeira página aqui do workshop, certo? Então, você pode vir aqui copiar essa URL, que é a URL do Ident Center do workshop, certo? E colar aqui, certo? O segundo campo é a região, você pode escrever US-IST1 ou copiar aqui, que é a segunda informação que tem aqui na primeira página. Tá, Renata, vamos com calma. Então vamos lá. Uma vez que vocês abriram o workshop, né, vocês estão com o workshop aberto, vocês clicam aqui no topo, Kiro GID, certo? Ele vai apresentar para você essa página inicial com todas as informações do workshop, enfim, a hora que começou e etc. E aqui embaixo, ele tem algumas informações importantes para vocês exatamente autenticarem no ambiente. A primeira informação que tem aqui é a URL, que vocês vão colocar para autenticar, o Ident Center para autenticar aqui no Kiro. E a segunda é a região. Compartilho sim, Jorge. Renan, compartilha aí com o Jorge o link do workshop. Pronto, Juan. Obrigado, Juan. Pode escrever, Renata, a sua dúvida. Vi que você levantou a mão. Então, copiou aqui a URL, preencheu aqui a região, você coloca para continuar, certo? E aí ele vai pedir um usuário. O usuário é Kiro, certo? Tá, você fez a autenticação com o seu login do Skill Builder. Tá, você pode deslogar do Kiro. Eu vou logar aqui agora e você vai ver exatamente aonde que desloga. Deixa eu pegar aqui a senha. A senha está aqui embaixo. Aí ele pede para eu colocar aqui uma nova senha. Coloco permitir. Ô, Ivan, você consegue sim rodar esse workshop fora de um evento da AWS. O porém é que você não vai conseguir, claro, dentro do tempo aqui, né? Esse workshop fica aberto durante 2 dias, na verdade, pouco mais de 2 dias, então você consegue utilizar essas credenciais. Essas credenciais vão permitir que você utilize uma conta paga do Kiro, e aí com isso você passa a ter muito mais crédito para poder interagir, certo? Então, quando eu autentico, aí eu venho para essa tela aqui dentro do Kiro, certo? Dentro da IDE. Aí respondendo a Renata. Renata, como que você faz logout? Você pode vir aqui no canto inferior direito e clicar aqui em Sign Out. Aí você vai deslogar, certo? Mais alguém com alguma dúvida, com problema para autenticar? Então, passando mais uma vez, aqui na página principal do workshop, que é o link aí que mandaram no chat, na página principal, se você não carregou essa página, você pode clicar aqui nesse título, ele vai carregar essa página aqui, certo? Na sua IDE do Kiro, vou deslogar aqui para mostrar mais uma vez. Quando você abre o Kiro, a sua IDE, ele vai pedir para você autenticar. Na hora que você clicar para autenticar, ele vai ficar aqui assim, né, dentro do Kiro, e ele vai abrir o seu navegador e vai pedir para você escolher uma dessas opções. Você vai escolher a última, que é a sua organização, porque a gente vai utilizar uma conta do workshop. Aqui você não preenche nada, você clica nesse link aqui pequeno, abaixo do botão continue, que está apagado, e aí na próxima tela,
você vai preencher esse primeiro link que aparece aqui, certo? Na tela do workshop. Então, você volta lá, preenche. E o segundo campo é a região é iOS-ist-1, que também é uma informação que está aqui, copiável, aqui na home do workshop. Uma vez que você passou disso, ele vai pedir para você autenticar. Aqui ele não vai pedir para autenticar de novo, porque eu já estou autenticado, mas o usuário é o Kiro, é a terceira informação que tem aqui na página do workshop, e a senha, certo? A senha de utilização, a primeira senha de utilização também está aqui, certo? E aí você consegue copiar. Depois ele vai pedir para você fazer a alteração de senha, aí você utiliza uma senha sua, altera para uma senha sua, e daí então ele vai chegar nessa tela pedindo permissão, você permite o acesso, e aí então ele vai avisar aqui que você já pode fechar essas páginas, né? Então eu autentiquei aqui 2 vezes, então ficou essas páginas abertas, e o Kiro vai estar dessa forma, tá? Como faz logout? No canto inferior direito, aqui é uma das opções. No canto inferior direito, você clica aqui embaixo no canto inferior direito e aí você pode clicar aqui, ó, Sign Out. Ok? Então, depois dessa rodada aí de dúvidas sobre instalação, autenticação, enfim, todo mundo chegou. Eu imagino que a maioria das pessoas já chegou nessa tela aqui, né? Então, o workshop, tá? E aí eu vou fazer aqui alguns avisos, até para vocês não estranharem. O workshop ele tem uma ordem aqui e a gente vai seguir um roteiro um pouquinho diferente, porque em algum desses passos aqui ele pede para você fazer algumas interações e não vai existir código para você interagir. Então, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai criar um código, certo? Dentro do Kiro, e daí então a gente vai seguir para os próximos passos aqui do workshop com vocês. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam no Kiro, já todo mundo aí autenticado, certo? Se não aparecer o chat do Kiro, vocês podem vir aqui no canto direito superior, vai ter esse balãozinho, ele vai abrir exatamente essa tela aqui com a nova seção de chat do Kiro, certo? Beleza? E aqui, certo? Vocês vão colocar o primeiro prompt de vocês hoje, certo? Do workshop. E aí, eu vou pedir para vocês virem aqui na parte de Vibe Coding, Lab 1, certo? Então, vocês pulam aqui para essa parte chamada Vibe Code, essa seção Vibe Code, pulam para o Lab 1, e aqui vai ter um prompt bem grande aqui. Vocês vão copiar esse prompt aqui, certo? E vão vir aqui no Kiro e colar, certo? Garanta que ele está aqui selecionado esse modo chamado Vibe. E aí vocês vão colar esse prompt aqui no modo Vibe e vão dar um Enter ou clicar nessa seta aqui para enviar o prompt, certo? Sim, Kaique, ele pede para criar uma nova senha, você cria uma nova senha, ele vai seguir, e aí você pode seguir com a senha sua, tá? Vocês vão autorizando aqui a execução, certo? Vai aparecer eventualmente o agente do Kiro. Como eu falei, a AI, o GenAI é não determinístico, então ele pode tentar fazer algumas coisas que não necessariamente é o caminho que é esperado, e aí ele vai tentar se corrigir aqui. Sim, todo mundo, desculpa, porque eu fiquei muito focado na questão da autenticação.
Vocês abrem um novo projeto, o que é que isso significa? Vocês criam uma pasta no computador de vocês, uma pasta vazia, ou seleciona já uma pasta vazia que vocês tenham, certo? Mas uma pasta vazia, e aí vocês abrem um novo projeto. Na hora que vocês mandarem abrir um novo projeto, você vai cair aqui exatamente nessa tela do Kiro. Aonde pega o prompt? O prompt, vocês vêm aqui no workshop, nessa seção chamada Vibe Coding, vocês pulam aqui para a seção Lab 1, construindo um app de gestão de tarefas, e aí vocês vão rolar um pouquinho aqui, nessa parte onde está escrito vamos, vai vibrar, e aí vocês copiam esse prompt que tem aqui, tá? Enquanto o Kiro faz o trabalho aí, eu vou explicar, basicamente, né, porque a gente já está criando código aqui com o Kiro, mas eu preciso apresentar formalmente o Kiro para vocês. Então, o Kiro é o que a gente chama de uma IDE agêntica. A IDE é basicamente um ambiente de desenvolvimento, um software voltado para desenvolvimento, e ela é agêntica exatamente porque dentro da IDE eu tenho um embutido, integrado, e aí não é um plugin, não é uma extensão. A IDE, ela nasce agêntica, ela nasce com um agente embutido, ela nasceu já com esse agente. Então, o Kiro é uma IDE agêntica, é um ambiente para desenvolvimento de código nativo com AI. E aí, isso vai além dos assistentes de código, de ferramentas externas. Você basicamente tem uma solução que foi construída para utilização nativa com AI. Então, em vez de apenas fornecer sugestões de autocomplete, como a gente conhecia de IDEs, o Kiro ele utiliza exatamente esses agentes autônomos de AI para criar planos de projeto, modificar arquivo, executar teste, atualizar documentação, enfim, realizar uma série de tarefas complexas e de múltiplas etapas, certo? Respeitando padrões e convenções da sua equipe. Essa é a ideia principal da utilização do Kiro. Por isso que ele se encaixa muito bem em ambiente corporativo, pois os times de desenvolvimento, eles precisam, eles enfrentam desafios de escalabilidade no desenvolvimento, que é exatamente sobre aplicar padrões de codificação, né, dentro de grandes equipes e manter a rastreabilidade de decisões de design técnico, automatização de checklists de qualidade, integrar com ferramentas e serviços internos, né? Então, o Kiro, ele aborda exatamente esse desafio com um conjunto de funcionalidades que foram projetadas exatamente para o desenvolvimento estruturado orientada a equipes, né? Na hora que eu pedi para vocês abrirem um projeto, né? Abrir um projeto, essa pasta ela se tornou o seu workspace, certo? E o workspace é basicamente o diretório raiz, onde o Kiro vai usar como contexto de tudo que ele faz. Ou seja, ler arquivos, gerar código, executar comando, aplicar sugestões de AI. Então, você imagine essa pasta, esse workspace, como sendo a base do seu projeto, certo? Voltando aqui ao prompt, eventualmente ele vai pedir para mim algumas autorizações, eu vou falar sobre isso, e aí vocês vão confirmando, vão dando permissão para o Kiro ir trabalhando enquanto a gente vai aqui conversando, tá? Então, quando você abre um workspace, certo? Na hora que a gente abriu aqui uma pasta, era uma pasta vazia, mas se esse projeto já tivesse um código, se ele já tivesse uma code base, uma das primeiras coisas que o Kiro iria fazer é indexar essa code base. Ele ia escanear os arquivos, pastas e entender a estrutura do projeto. Depois disso, ele iria carregar uma série de configurações. Se esse projeto já tivesse passado por interações anteriores do Kiro, ele iria buscar uma pasta chamada .kiro, onde existem arquivos de steering, os hooks, configurações de MCP e configurações de agente, certo? Depois que ele faz toda a leitura e indexação da tua code base, aí sim ele vai abrir esse chat aqui, esse painel do chat, e vai se tornar disponível para poder interagir. E por último, ele vai ativar extensões, ferramentas, integrações que
dentro da IDE que eventualmente foram carregadas aí junto da abertura do teu projeto. Deixa só ele concluir. Deixa eu ver se já tem aqui. Ainda não. Pronto. Aqui no meu Kiro ele concluiu a execução do prompt. Na verdade, ele está concluindo aqui ainda. Isabela, existe uma série de características diferentes do Kiro comparado a outras soluções que existem no mercado. A principal diferença é porque o Kiro ele nasce como uma solução para desenvolvimento estruturado, ou seja, ele nasce baseado no modelo de desenvolvimento conhecido como SDD, né, que é desenvolvimento voltado a requisitos ou spec-driven development, né? Enquanto outras ferramentas têm buscado integrar soluções através de plugins, extensões, alguns desenvolvedores têm debatido, por exemplo, o uso de skills, enfim, de markdowns, para trazer características de spec-driven development. O Kiro ele já nasce com essa visão estruturada de desenvolvimento. Então, com isso, o Kiro ele se diferencia principalmente de todas as outras soluções do mercado, porque ele já é uma solução voltada para desenvolvimento de produção, integrando equipe, né, ou seja, para um uso enterprise, e a gente vai exatamente, né, descobrir isso com vocês aqui, sobre essas características e o quanto que isso ajuda e facilita e traz qualidade de desenvolvimento e integração dentro do ecossistema do teu ciclo de desenvolvimento. O Renan fez uma observação aí, eventualmente pode acontecer do Kiro tentar executar alguns comandos, ele vai falhar, vai tentar entender o contexto da execução, vai tentar se corrigir. Se não, você pode passar esse contexto do sistema operacional. Eu vou fechar aqui rapidinho esse meu projeto e abrir um que já está pronto, só para eu mostrar para vocês essa parte aqui. Então, explicando para vocês aqui algumas características em relação ao gerenciamento de contexto do Kiro. Um dos principais diretórios dentro de um projeto utilizando o Kiro é exatamente o ponto Kiro. Dentro do ponto Kiro, você vai ter arquivos de steering, certo? Que é essa pasta aqui chamada steering. Então, eles guiam o comportamento do agente de AI. Não se preocupem, a gente vai falar individualmente sobre cada uma dessas coisas. Eu vou só dar uma pitadinha sobre essas características. Vai ter a pasta de hooks, certo? Que são gatilhos, são automações que vocês conseguem fazer de eventos dentro da IDE. Vai ter a pasta de specs, e aí aqui é basicamente um dos recursos principais, que são as especificações de desenvolvimento estruturado do teu projeto ou da feature que você está construindo. Ele vai ter uma pasta de skills, né, também, que é um recurso que tem se tornado bem popular aí em outras soluções de desenvolvimento com AI. E tem outras pastas que não estão aparecendo aqui, que são as pastas de configurações de MCP e de agentes customizados, certo? Então, basicamente, a pasta principal de configuração e de estruturação e gerenciamento de contexto do Kiro vai se concentrar dentro dessa pasta .Kiro. E uma coisa muito importante, essa pasta aqui, nesse contexto que eu estou apresentando para vocês, né, ela é específico do teu workspace, né? E aí cada projeto vai ter as suas próprias regras de steering, de hooks, de configuração. E aí, aqui eu vou passar para vocês algo que
o Kiro não vai basicamente lhe instruir tecnicamente, mas isso como prática de projeto. Dentro da visão de desenvolvimento de software, do ciclo de desenvolvimento de código, trabalhando como equipe, vocês devem fazer commit dessa pasta, do ponto Kiro, no diretório Git de vocês. E aí, com isso, toda a equipe compartilha o mesmo comportamento e padrões de projetos da AI, certo? Então, eu não lembro quem foi que perguntou sobre isso. Essa é uma das práticas que o Kiro, o time do Kiro, a documentação do Kiro prega, de basicamente você trazer todo esse gerenciamento de contexto centralizado da pasta .Kiro para dentro do repositório. Assim, quando um outro desenvolvedor for agregar dentro do teu projeto, ele vai clonar o teu projeto e ele já vai ter todo essa base de gerenciamento de contexto, base de conhecimento, enfim, todo esse contexto e configuração de desenvolvimento estruturado já dentro do projeto. Ele não vai precisar começar do zero. Então, essa é uma das práticas que o Kiro prega, que é basicamente a forma de você centralizar e colocar todo mundo na mesma página. Ah, beleza, Juan. Pronto. Respondi a sua pergunta. Perfeito. Por padrão, o Kiro, ele, cada janela aqui do Kiro, né, cada workspace, ele trabalha com a única pasta, né? Então, todas as sugestões de AI, eles são limitadas a esse workspace. Vocês não se preocupem, porque o Kiro ele não vai modificar de forma autônoma, de forma acidental, nenhum arquivo fora do seu projeto, ou seja, fora dessa pasta, certo? Então, tudo fica restrito ao seu projeto, a essa pasta que você selecionou, ao seu workspace. Os steering hooks, por padrão, eles são específicos de cada projeto, então cada workspace vai ter as suas regras e automações, e o conhecimento do agente, né, do Kiro, ele é sempre contextual. Ou seja, quanto mais arquivos você tiver dentro do teu workspace, melhor o Kiro vai entender o seu projeto. Então, quando você abriu aí uma pasta sem nada, em branco, basicamente o Kiro está basicamente nascendo. O que ele tem de informação é basicamente a informação do modelo que ele está utilizando. E aí, conforme a gente vai criando arquivos, você vai trazendo contexto para ele, certo? Porém, certo? Se o seu projeto ele tem múltiplas pastas, imagine, por exemplo, um software que tem front-end e back-end, certo? Até possível em repositórios separados. Aí o Kiro vai ter um recurso chamado multi-root workspaces, que vocês conseguem trazer todas essas pastas, né, essas partes do projeto que estão separadas para uma única janela de contexto, certo? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas pode ter sido uma dúvida. Gustavo, eu tenho front-end, back-end, repositórios separados, em pastas separadas na raiz, eu consigo trazer, apesar que eu vou desenvolver só front, eu vou desenvolver só back, eu tenho como trazer o contexto do front para o desenvolvimento do meu back, ou vice-versa? Sim, você pode fazer isso com esse recurso de multi-root, workspace, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Alguma dúvida até agora? Não? O cérebro está criando relevo. Então é isso. Então, basicamente, a gente tem, certo? Aqui, deixa eu voltar para minha pasta em branco, para eu ficar junto com vocês. Então, aqui na parte central, eu vou ter, deixa eu até abrir aqui um arquivo qualquer. Então, aqui na pasta aqui nessa parte central, eu vou ter o editor, né? Basicamente um editor de código, um editor de texto. Aqui na barra lateral eu tenho as visões, as views, né? Então, vocês vão localizar aqui o fantasminha, que é o ícone, que é o logotipo principal do Kiro, né? O mascote do Kiro é esse fantasminha. E através dele a gente vai explorar alguns recursos específicos dele, certo? Aqui do meu lado direito, eu tenho uma parte de chat, né, com o agente, a forma que eu tenho como interagir com o agente do Kiro. Se não abriu para vocês aí, porque eu não lembro se ele abre por padrão, aqui embaixo você consegue ter acesso
ao terminar o console de debug, se não abrir, você pode vir aqui no menu de View e depois clicar aqui em terminar, ou qualquer um desses outros, ele vai abrir essa parte aqui de baixo do Kiro para você, né, enfim, poder fazer acompanhamento, execuções de código, execuções no terminal, se for necessário, certo? Então, basicamente é isso. Se não abriu esse chat do Kiro aqui no canto superior direito, você consegue habilitar ou desabilitar ele, certo? Essas partes do painel, você consegue adicionar ou retirar, eventualmente, dentro do seu momento de desenvolvimento, de interação que você estiver fazendo, certo? Uma coisa importante para falar aqui, olhando para a parte do chat, deixa eu até ampliar aqui ela um pouco mais. Vocês vão ver que aqui na parte de baixo ele tem uma marcação chamada Autopilot, certo? Que eu posso, ele por padrão, ele vem ativado, mas eu posso desativar, certo? Então, o modo Autopilot, ele basicamente vai permitir que o Kiro faça alterações de forma autônoma no teu workspace, certo? Ou seja, criar, editar arquivos, enfim, ele vai tentar trabalhar de uma forma que ele vai interagir menos com você, vai pedir menos autorizações, né? Vai tentar trabalhar de uma forma realmente que dê mais velocidade, né? Então, quanto mais você vai confiando no agente do Kiro, mais você vai se agradar de sempre estar utilizando o Kiro no modo de autopilot, certo? Quando você desliga aqui o modo autopilot, você vai trabalhar no modo supervisionado. E aí, no modo supervisionado, cada ação que o Kiro quer fazer, ele vai pedir para você autorização, certo? Então, se ele precisa fazer uma alteração de código, enfim, você vai ser solicitado para executar, certo? Uma coisa que vocês perceberam quando vocês estavam executando aqui o prompt que eu pedi, é que provavelmente todo mundo estava com o autopilot ligado, mas ainda assim o Kiro pediu algumas confirmações, pediu autorizações para poder continuar, certo? Então, vai haver algumas exceções, principalmente execução de comandos no terminal, né, como instalação, execução de comando, enfim. Essas ele sempre vai pedir autorização, certo? Para fazer. Então, com exceção de trabalhar no teu workspace, né, execução de comandos no terminal, mesmo no autopilot ele vai pedir autorização. Desligando o autopilot, ele basicamente vai fazer uma interação, esse loop de humano agente de AI cada vez mais, né? Tá, o Marcos perguntou se tem como usar o Kiro para projetos mesmo sem AI. Você pode usar, né? Então, o Kiro, como você olha aqui, se eventualmente você está familiarizado, ele é baseado no VS Code. Então, você pode editar código, certo? No editor, você vai ter o File Explorer aqui, você pode trabalhar dentro do teu projeto como uma IDE tradicional, certo? O agente, né, o chat do agente vai estar disponível, você pode simplesmente desligar. Se eu desligo aqui se eu tiro aqui o painel do Kiro, basicamente ele se torna uma IDE tradicional e eu posso trabalhar aqui de uma forma tradicional. Inclusive, você pode fazer parte do seu trabalho, né? Ou seja, você está desenvolvendo código aqui e eventualmente você quer, às vezes você está com uma falha de execução aqui no código, o seu código está falhando na execução, você pode pontualmente, para alguns cenários, utilizar o Kiro para fazer troubleshooting do seu código, troubleshooting da execução que você fez aqui no terminal. Então, não é obrigado você utilizar o Kiro. A gente vai, inclusive, ver algumas formas de utilizar alguns recursos do Kiro que não utilizam créditos, tá? Mas, enfim, desligando aqui o painel do agente, basicamente ele se torna uma IDE tradicional. Renata, é normal demorar tanto? Você fala aqui o do prompt, é, veja se ele não está pedindo alguma autorização, enfim, às vezes ele está solicitando alguma autorização para executar, você basicamente dá um run e ele segue.
Ah, tá, ele está trabalhando aqui, entendi. É, teria que ver exatamente em que parte que ele está trabalhando. Talvez ele chegou numa parte aí que ele está com alguma dificuldade. Olha, faz o seguinte, olha para o teu terminal aqui, né? Vê se ele está esperando você tomar alguma ação do teu terminal. Em geral, quando ele está nesse estado de working, ele pode sim ter alguma execução aqui no terminal. Vocês podem abrir, como eu falei, vir aqui em view, terminal e ver se tem algo executando no terminal. Às vezes ele pode estar pedindo alguma autorização no terminal e não trouxe essa autorização aqui para dentro do painel aqui do chat, tá? E alternativamente, se vocês tiverem dificuldade, também vocês podem só cancelar e no prompt mesmo, conversa com o Kiro e pede para ele continuar. Você pode cancelar e falar, ó, continue o que você tinha para fazer, enfim. Você pode também tentar isso, tá? É, o desafio de fazer algo ao vivo com um agente de AI é isso, porque ele não é determinístico, então ele pode ter comportamentos. Na verdade, é esperado que para cada um de vocês ele tenha um comportamento diferente. Então, vai ter situações diversas aí, individualmente para cada um, do caminho que ele tomou em relação à execução. E aí, no meio desse caminho, pode sim ter alguns desafios que não eram esperados, tá? Eu vou seguir aqui, mas eu vou ficar acompanhando no chat e instruindo vocês. Qualquer coisa, o Renan também instrui vocês aí que está me auxiliando aqui no chat, tá? Explorando um pouquinho mais aqui da parte do painel do chat, você tem como trazer alguns contextos dentro do teu prompt aqui, ainda quando você está escrevendo o seu prompt, sem necessariamente utilizar esses recursos que eu falei anteriormente de steering, etc, certo? Aqui no canto inferior esquerdo, se você clicar aqui nesse jogo da velha, que é um botão chamado exatamente para adicionar contexto, você vai permitir você selecionar arquivos dentro do teu workspace. Você vai conseguir, por exemplo, trazer contexto do teu terminal. Então, se eu estiver executando alguma coisa aqui no terminal e falhou, eu posso vir aqui, chamar o contexto do terminal, né, e falar, ó, estou com esse problema aqui, né, acontecendo. E aí o agente do Kiro consegue olhar para o teu contexto aqui do terminal e utilizar os dados que estão acontecendo aqui no terminal como contexto para poder trabalhar, enfim, executar uma tarefa em relação a aquilo que você está passando, né? Você consegue também, se você tiver, tem a aba aqui de problemas, certo? Então, pode acontecer alguns problemas, por exemplo, configurações de arquivos do próprio, configurações do Kiro, configurações de MCP, enfim, vão ter uma série de problemas que pode acontecer e vão cair nessa aba de problemas aqui. Vocês podem até olhar quem está tendo dificuldade, ver se ele jogou algum output aqui para essa aba de problemas e você pode vir aqui também e jogar aqui dentro do contexto exatamente essa aba de problems e aí pedir a ele auxílio em relação àquilo que você encontrou aqui dentro dessa aba de problemas, certo? Então, essa aqui é basicamente o atalho para você adicionar contextos diversos, o arquivo que está aberto aqui no editor, né? Você consegue trazer uma pasta específica do teu projeto que você quer adicionar contexto, enfim, tem uma série de opções aqui. Você também consegue arrastar uma imagem aqui para o prompt e soltar, certo? Ou anexar um documento, uma imagem aqui através desse clipe, certo? Então, imagine que você vai desenvolver um software e você se reuniu com a sua equipe e vocês desenharam num quadro em branco ou num papel a arquitetura do teu sistema. Você pode passar essa imagem, né, desse diagrama que vocês rascunharam como contexto para o Kiro.
né? E além de adicionar texto, vocês conseguem colocar imagens. Vocês podem colocar, por exemplo, vocês encontraram alguma interface de protótipo, né? O time desenvolveu uma interface de protótipo, mas você não tem necessariamente acesso ao código. Você pode tirar um print da interface, jogar aqui essa imagem da interface aqui dentro como parâmetro prompt e basicamente passar isso como contexto, tá? Beleza, o pessoal está se orientando aí, alguém que tiver algum problema, eu vou pedir para o Renan conversar diretamente aí com a pessoa no chat para ver se consegue seguir, tá? Para a gente poder conseguir colocar as mais de 100 pessoas que estão aqui, todo mundo avançar em conjunto. Então, eu falei ali no início sobre a possibilidade de você estar trabalhando numa aplicação que tem basicamente partes diferentes, né? Então, você às vezes é o desenvolvedor back-end, você tem outra equipe trabalhando no front, e basicamente a sua aplicação tem front-end, back-end, vai ter pastas diferentes, vocês vão ter bibliotecas que são compartilhadas dentro de diversos projetos, e aí, basicamente, você quer trazer esse contexto global da aplicação, mas não necessariamente trabalhar naquela parte, né? Então, você consegue trazer múltiplos repositórios, múltiplas pastas, né? Através de um recurso chamado Multi-Root Workspace, né? E aí, com isso, você consegue trazer para dentro do teu workspace aqui, desenvolvimento do Kiro, essas diversas partes, essas diversas pastas numa única janela de contexto de interação do Kiro, certo? Elas vão trabalhar em conjunto. O Kiro não vai fazer merge, não vai criar link simbólico, ele basicamente vai fazer o acesso limpo a isso aí, certo? Então, é uma ótima opção quando você está criando uma feature, mas você precisa contexto de biblioteca ou de outras partes do software. Quando você está desenvolvendo front-end, mas você precisa relacionar com back-end, com parte de autenticação. Às vezes você quer, por exemplo, pesquisar ou navegar sobre vários projetos ao mesmo tempo, né? Atualizar coisas de vários projetos ao mesmo tempo, e aí você precisa basicamente trazer o contexto de todos eles para a mesma parte. Então, a forma de você fazer isso, tá? A gente não vai executar Multi-Root Workspace, mas só para mostrar para vocês, aqui no menu principal, no File, você consegue vir aqui em adicionar pasta para o Workspace, e aí uma vez que você clicar aqui, ele vai exatamente abrir o teu File Explorer e vai pedir para você adicionar essa pasta, né, que não é a sua pasta raiz, certo? Essa pasta raiz que a gente está trabalhando, mas uma pasta externa, e aí com isso você vai conseguir ter o seu workspace com múltiplas raízes, né, com múltiplos roots. Então, essa é a forma como você tem de você trazer, ampliar, digamos assim, a sua code base, né, dentro do teu workspace, trazendo outros aspectos que não é só a raiz do projeto em si que você está trabalhando, tá bom? Beleza, estou vendo que algumas pessoas já estão colocando aqui o print